Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 5, versículo de número 25. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 25. Evangelho de João, capítulo 5, versículo de número 25. Acharam? Vamos ler. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. No livro de Isaías, se você quiser acompanhar também, capítulo 40, versículo de número 7, nós vamos encontrar o seguinte versículo: seca-se a erva, caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é a erva. Seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Amém? Vamos orar, ó Pai, que a sua palavra fique guardada em nosso coração. Queremos escutar a sua voz. Queremos que o Senhor fale conosco nessa noite. Que o Senhor continue, ó Pai, a falar com cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus, nós te adoramos, ó Pai. Amém. Amém? O Senhor quer falar comigo e com você. Ele quer continuar a falar comigo e com você. No livro de Samuel, versículo 2 Samuel, capítulo 22, versículo 14, nós vamos encontrar mais uma vez a seguinte palavra: trovejou desde os céus o Senhor, e o Altíssimo fez soar a sua voz. Queridos, em todos os momentos da palavra de Deus, na minha e da sua vida, o que sempre faz diferença, o que sempre fez diferença, o que sempre impactou o homem, o que sempre veio de encontro com o homem, assim como veio de encontro comigo e com você, é a palavra de Deus. É ela quem nos transformou. É ela que, uma vez sendo audível aos nossos ouvidos, fez com que algo dentro de nós fosse transformado, fosse renovado, e com que eu e você então nos encontrássemos com Jesus. Amém? E se você fechar o olho e eu continuar a falar com você, você vai entender que sou eu falando, né? Se uma outra pessoa que está próximo aí de você também, se o pastor Alexandre pegar o microfone e começar a falar, você vai perceber que é ele que está falando, porque você já acostumou com a voz dele, não é não? Assim, uma criança pequenininha, quando escuta a voz do pai, da mesma forma ela já sabe que é a voz do pai, porque ela está acostumada com a voz do pai. E da mesma forma, meus irmãos, com esses exemplos tão simples que eu acabei de dar, nós devemos estar atentos à voz de Deus. O Senhor, Ele continua falando ainda hoje. O Senhor, Ele não parou de falar com o homem, e o Senhor nunca vai parar de falar comigo e com você. Ele sempre tem uma palavra para os nossos corações. Ele sempre tem uma palavra dirigida especialmente para mim e para você. Mas eu queria que ficasse guardado no seu coração esses versículos que nós acabamos de ler. E esses versículos que nós acabamos de ler mostram que Deus fala. E na Bíblia, na palavra do Senhor, nós vamos encontrar então homens que se encontraram com a voz de Deus. Homens que, ao escutarem a voz de Deus, eles foram tocados de alguma forma, eles foram alcançados de alguma forma e foram desafiados a fazer alguma coisa na sua vida. Podemos lembrar aí de Adão e Eva, nossos pais lá no início. Podemos lembrar de Noé, de Abraão, de Isaac, de Jonas, homens que escutaram de algum determinado momento da sua vida, em algum determinado instante do seu curso de vida, Deus falou com eles. E quando assim Deus falou com eles, alguma coisa de extraordinário aconteceu. Meus queridos, no caso de Adão e Eva, nós podemos notar que quando eles foram criados, naquele mesmo instante, Deus já se comunicava ali com eles. Diz a palavra que ao virar do dia, Deus descia na terra e vinha conversar com Adão e Eva, e ali criou-se um relacionamento, criou-se uma atmosfera do Criador para com a criatura, um momento de intimidade nossa
criação, né? Nós, a criação, com o nosso Deus que nos criou. Mas houve uma palavra de Deus para que se cumprisse a obediência no coração do homem. E Deus pede então para que Noé lança a sua palavra falando: olha, você pode comer de tudo, você já conhece a história, mas dessa árvore não. E por causa então de não escutar a voz do Senhor, uma coisa tremenda e terrível aconteceu. Da pureza que existia no homem, entrou o pecado no homem. Nós estamos aqui falando da voz do Senhor, mas nós não poderíamos também falar apenas da voz do Senhor, se não mostrar que existe uma outra voz que fala no nosso coração, uma outra voz que está nesse mundo clamando e que está levando as pessoas a continuarem cometendo erros nas suas vidas. Nós não poderíamos estar esquecendo que essa voz que uma vez falou lá no Jardim do Éden, ela também continua acompanhando a história do homem e continua falando para o homem, mostrando para o homem algumas outras coisas, ou deturpando a palavra do Senhor, ou trazendo no coração do homem coisas que o desviem da pureza que o homem tinha no começo. E Adão e Eva então escutaram a voz da serpente. Lá em Gênesis 3 capítulo 1 você vai encontrar isto: e esta, a serpente, disse à mulher. E logo em seguida que a mulher deu ouvidos à voz da serpente, logo em seguida que a mulher deu ouvido e deu a atenção à voz do inimigo, no capítulo 3 versículo 6 diz assim, que ambos, escutando a serpente, eles pecaram contra a voz do Deus. Nós estamos falando aqui que Deus fala. Nós estamos entendendo na Bíblia que o Senhor, Ele lança a sua voz e Ele fala comigo e com você. E nesse momento, na história do homem, onde Adão e Eva estavam escutando a voz de Deus, eles decidiram um dia escutar uma outra voz. O que nós aprendemos com isso? Que nós devemos estar atentos à voz que escutamos. Devemos estar atentos àquilo que nós estamos recebendo do mundo aí fora. Quais as vozes que escutamos? Se você fechar o olho, você consegue discernir qual que é a voz do seu Deus e qual é a voz desse mundo. Já temos condição de ter essa percepção. O Filho de Deus tem essa condição. O Filho de Deus tem como dividir e como perceber: esse é meu pai que está falando, ou esse aqui não é o meu pai que está falando. São vozes que ficam falando ao meu ouvido, mas são vozes que umas eu preciso escutar e a outra eu preciso deixar de lado. E Adão e Eva passaram por esse momento, passaram por essa experiência, erraram, mas o Senhor fez com que tudo fosse guiado pelo seu plano. Mais para frente nós vamos encontrar Noé. E Noé também, num determinado momento da sua vida, escutou Deus falando. E lá em Gênesis capítulo 6, versículo 7, você vai encontrar Deus falando da seguinte forma: e disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal. A maldade, depois de Adão e Eva, foi tão forte na humanidade. O mal entrou com tanta força no coração do homem, que quando Deus então nesse momento olha para o homem, olha para a terra, olha para aquilo que Ele criou, Ele vê que não tinha mais condição do homem permanecer. Não tinha mais condição da criatura, aquela criatura que Deus criou com tanta beleza, com tanto amor, com tanto carinho, continuar vivo. E no coração de Deus, diz o texto, nasce então esse desejo, essa vontade, esse direcionamento dele mesmo de acabar com a criação. Mas graças a Deus que no versículo 8, logo no versículo seguinte, você vai encontrar a seguinte frase: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. E aí o Senhor olha para a terra e vê a terra sendo destruída pelo pecado. Mas no momento em que Ele está olhando para a terra, Ele olha para o coração de um homem. Esse homem chama-se Noé. E ali aquele homem, diz o texto, que ele achou graça aos olhos do Senhor. E então o Senhor resolve conversar com Noé, e novamente o Senhor fala com a sua criatura, e novamente a palavra do Senhor se manifesta na terra,
E o Senhor faz com que então Noé venha a preparar a arca, e você já conhece essa história também, e Noé escuta a voz de Deus, e a partir daquele momento, a vida de Noé não foi mais a mesma. A partir daquele momento, Noé foi tido como louco, foi tido como um alucinado, como alguém, quem sabe, desesperado, alguém fraco da cabeça, mas ele tinha escutado a voz do seu Criador. E porque ele escutou a voz do seu Deus, daquele que o criou, a sua vida foi transformada, a sua vida mudou de sentido. Noé vivia um curso de vida, quem sabe, normal, natural, levantava, comia e dormia, trabalhava, plantava, cuidava do gado, mas alguma coisa na vida desse homem chamou a atenção de Deus e fez com que ele novamente lançasse a sua palavra e falasse outra vez com o homem, e desse então a Noé a direção do que ele deveria fazer. E Noé constrói a arca, Noé entra com a sua família na arca, e ali a criação de Deus é poupada, onde toda a raça humana perece, uma família fica, porque houve a graça de Deus no coração de Deus, na vida desse homem chamado Noé. E Noé passa então de um momento, num período de destruição, para um momento de salvação. Por ele ter escutado a voz de Deus, aquilo que era destruição iminente, para a vida de Noé, por ter escutado essa voz, foi salvação, foi a graça da salvação na vida desse homem. E vamos ver então Abraão, um homem que foi de certa forma tocado pela sua obediência, um homem que recebe a voz do Senhor, e isso você vai encontrar lá em Gênesis capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 4, aonde o Senhor fala a Abraão. Ora, o Senhor disse a Abraão, e isso é um versículo que nós conhecemos muito bem: sai da sua casa, da sua parentela, e mude, vou te mandar para um outro lugar. E Abraão então, em obediência, ele escuta a voz do seu Deus, e ele, a partir daquele momento, ele decide obedecer ao seu Deus, e faz tudo aquilo que Deus manda ele fazer. Ele faz tudo aquilo que aquela voz havia direcionado ele a fazer, e ele passa então a escutar Deus e a obedecer Deus. E esse homem então passa de ser alguém obediente, ou da sua obediência ele conquista uma geração. Ele passa a ser pai de uma geração, ele passa a ser pai de uma poderosa nação, ele passa a ser aquele a quem Deus chamou para fazer com que um povo santo fosse criado na face da terra, um povo que tivesse um compromisso com Deus, um povo que tivesse um único Deus, um povo que adorasse aquele que criou a mim e a você. E por causa da obediência desse homem então, por causa dessa posição no coração de Abraão, de obedecer ao Senhor, ele conquista uma geração. Meus queridos, esse é o meu sonho e o seu sonho também. Essa pode ser a minha e a sua realidade. Quando nós escutamos a voz do Senhor, uma geração pode estar debaixo dessa proteção, dessa bênção, desse cuidado de você ter realmente atentado à voz de Deus. Quando Deus fala contigo, escuta, porque uma geração pode estar aos teus cuidados. O Senhor tem colocado para nós, para mim e para você, um propósito dentro desta igreja, e o propósito é a igreja multiplicadora. E quando nós atendemos a essa voz e entendemos que essa voz é de Deus e parte de Deus para mim e para você, uma geração vai ser alcançada por mim e por você. Quando nós, em obediência, nos curvamos ao entendimento de que realmente é o Senhor que está falando com a igreja, e em obediência nós caminhamos e fazemos tudo aquilo que é para fazermos, tudo aquilo que compete a mim e a você fazer, muitas vidas virão por causa da nossa obediência ao nosso Deus. Esses bancos ficarão cheios, logo compraremos muito mais, e a casa do Senhor será repleta, porque a geração que eu e você vamos ter será grande, em nome de Jesus. Essa é a bênção do Senhor, quando nós escutamos a voz dele. Assim foi com Abraão. Quando Abraão então resolve obedecer à voz de Deus, ele recebe a bênção de Deus, e a bênção de Deus era a geração. E logo nós podemos continuar e avançar muito mais os anos aí, e ir para Isaías. E Isaías, no capítulo 6, no versículo 5 a 7, Isaías ele traz
ele recebe uma visão do trono de Deus. E naquele momento em que ele olha o trono de Deus, naquele momento em que ele vê a glória de Deus, naquele momento em onde ele vê a manifestação, os anjos, os querubins louvando ao Senhor e declarando: santo, 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 santo é o Senhor, a única coisa que Isaías podia falar era: ai de mim, ai de mim. E quem sabe ele gritou bem alto: ai de mim, porque ele estava diante daquilo que era santo, e ele entendia quem ele era, ele sabia quem ele era, e ele mesmo traz essa declaração: ai de mim, porque sou pecador, sou um homem de línguas impuras, de lábios impuros, sou um homem que não deveria estar vendo o que estou vendo, e por causa disso eu vou morrer. Mas naquele mesmo instante, diz o texto que um anjo, um querubim, sai, pega lá uma brasa e toca nos lábios de Isaías e traz sobre a vida dele purificação. E a partir daquele momento, em Isaías capítulo 6, versículo 8, Isaías escuta um questionamento de Deus. Ele escuta a voz de Deus trazendo uma questão. Ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Um texto tão conhecido nosso, um texto onde desde pequenininho nós aprendemos e decoramos e memorizamos, um texto que passa a ser parte da nossa vida em muitos momentos, principalmente quem tem chamado missionário, quando se fala de missões, quando se fala de evangelizar, nós sempre usamos o Senhor trazendo esta declaração: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? O Senhor, Ele continuará sempre clamando assim. Sabe por quê, meu querido? Porque Ele quer eu e você, Ele quer que eu e você venhamos trazer a mesma declaração, ao ouvirmos a voz do Senhor, a mesma que Isaías trouxe. E ele foi pronto em trazer a sua declaração. Naquele momento em que ele escuta a voz de Deus, aonde o Senhor fala: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Naquele mesmo instante, Isaías declara: Senhor, eu vou. Senhor, eis-me aqui, eu estou pronto, eu estou agora purificado, o Senhor me tocou, o Senhor veio com a sua purificação sobre mim, e agora eu me sinto pronto para fazer aquilo que o Senhor quer que faça. Eu aqui estou pronto, eu atendo a sua voz. Isaías, ele passa de um momento de impureza para um momento de purificação, quando ele escuta a voz do Senhor. Assim foi com a minha vida e com a sua vida, quando nós nos encontramos com Jesus. Naquele momento onde você declarou, levantou a sua mão e falou: Senhor, eu te aceito, eu te recebo como Senhor da minha vida. Senhor, eu entendo o que o Senhor fez por mim, eu entendo a morte do teu filho lá na cruz, eu entendo que aquele sangue foi derramado no meu lugar, eu entendo que eu deveria estar naquele lugar, naquele momento onde a minha impureza começa a ficar latente aos meus olhos, onde o Senhor começa a mostrar que eu sou um pecador, e eu me encontro com a cruz de Cristo, e eu levanto a minha mão e declaro: Senhor, obrigado, porque o Senhor morreu por mim. A partir daquele momento, aquele homem que era impuro, sujo, pecador, passa pelo sangue de Cristo, e agora eu sou nova criatura, sou purificado, sou lavado, e agora a mesma situação de Isaías acontece na minha vida, onde eu me encontro com o Senhor, eu me encontro com o sangue do meu Senhor, e Ele me purifica de todo o pecado. Mas a voz continua: a quem enviarei? O Senhor ainda continua fazendo essa pergunta. O Senhor ainda continua trazendo essa questão. A voz do Senhor continua ecoando, meus queridos. E nós, eu e você, devemos estar atentos a essa voz, porque o Senhor está chamando eu e você. Ele continua chamando eu e você, e continua chamando aqueles que estão lá fora ainda para estarem aqui dentro e se encontrarem com Jesus. Mas para que isso aconteça, eu e você temos que ser obedientes a esse clamor. O Senhor, Ele está falando: a quem enviarei? Quem sabe você cutuca o seu irmão agora e fala assim: que mande o pastor, não é? Que mande o missionário. A gente pode até pôr a mão no bolso e soltar um pouco mais de oferta e de dízimo e abençoar mais a obra missionária, mas que eles que se resolvam com isso. Mas a palavra do Senhor, a voz do Senhor é para mim e para você. E o Senhor está clamando: a quem
eu vou enviar. E quantos outros homens, queridos, e mulheres que ouviram a voz do Senhor foram transformados por essa voz. Homens e mulheres que foram curados por escutarem essa voz. Homens e mulheres que se sentiram desafiados na sua natureza para mudarem alguma coisa em sua vida, ou para fazerem algo que eminentemente, ou que de uma certa aparência poderia ser loucura. Homens que decidiram ouvir a voz do Senhor, e que a partir daquele momento não se importaram mais com o mundo, que a partir daquele momento não se importaram mais com as coisas desse mundo, mas que se entregaram à obediência cega a essa voz. Eu vou contar um pouco de um testemunho meu aqui para você, mas você não precisa fazer igual. Quando eu fui chamado para ir para a Bahia, nós por 3 anos, e eu acho que já devo ter contado isso outras vezes, por 3 anos o meu sogro ligava para nós a cada 3 a 6 meses e falava assim: vem para cá, nós precisamos de você aqui, tem uma igreja aqui lhe esperando. E eu estava trabalhando, exercendo a minha profissão e ganhando razoavelmente bem, né? Mas um dia eu virei para a Mônica e nós conversando, falando assim: olha, Mônica, já faz 3 anos que esse convite está na nossa mesa, já faz 3 anos que esse convite está diante de nós. O pastor já veio até da Bahia e passou uma semana com a gente, nos conheceu e continua vindo esse convite. Nós precisamos pelo menos ir para a Bahia, para conhecer o povo lá, para pelo menos chegar lá e falar assim: não queremos nada com vocês, e voltar embora. E aí pegamos as férias, as crianças entraram de férias e fomos para a Bahia. E foi interessante que a partir daquele momento a Mônica nunca mais voltou, me deixou sozinha aqui em São Paulo. Mas quando nós colocamos o nosso pé na Bahia, naquele instante Deus falou comigo e falou com a Mônica: aqui é o seu lugar, aqui é o momento de você estar agora. E meus queridos, como eu falei, eu ganhava razoavelmente bem, eu ganhava em torno de, pode não ser bem para você, né? Mas para mim na época era bom, eu ganhava em torno de 4 a 5 mil reais. E eu fui para a Bahia para ganhar 600 reais. Mas eu escutei a voz do meu Deus. E essas coisas parecem loucura para nós. Essas coisas parecem loucura, aliás, para o mundo. Meu irmão me chamou de doido. Meu outro irmão me chamou de louco. Um outro amigo falou assim: rapaz, deixa disso, não se preocupe com aqueles barrigudinhos lá não, que vai ter alguém que cuide deles lá. Mas o importante para mim naquele momento era escutar a voz do meu Deus. E quando o Senhor fala comigo e com você, meus queridos, ninguém mais vai entender a não ser você. Assim como foi com Abraão, assim como foi com Isaac, assim como foi com Noé, assim como foi com Jonas, assim como foi com Isaías, todos esses homens, eles escutaram Deus falando e a vida deles foram transformadas. Eles não foram mais normais. Aquilo que eles faziam parecia loucura. Imagine Moisés falar para um povo: olha, anda aí, o mar está aqui na frente, mas invada esse mar. É loucura para uma pessoa normal, mas quando se escuta a voz de Deus, vai saber que um milagre vai acontecer. Deus está falando, e se Deus está falando, é porque Ele garante o que Ele fala. E o que o Senhor tem para mim e para você é justamente isso. Se o Senhor continua falando, e eu creio nisso, e você crê também, significa que nós podemos escutá-lo, e quando Ele fala comigo e com você, nós devemos obedecê-lo. E a obediência, vem as bênçãos do Senhor, vem a purificação na nossa vida, vem a consagração de um ministério, vem o cuidado do Senhor, vem o suprimento do Senhor. Nós nunca passamos necessidade na Bahia. Pode ser que um dia a gente tivesse só arroz e feijão para comer, mas tinha o que comer. Nunca nós olhamos um para o outro, assim, a Mônica e eu, e falamos: Senhor, nós não temos nada. E o único dia que nós fomos para uma praça chorar, porque realmente não tínhamos nada para dar para as crianças, quando nós chegamos em casa, tinha uma cesta básica lá. Glória a Deus. O Senhor cuida de nós. Quando nós nos escutamos, quando nós atendemos a sua voz, Ele cuida de nós. Igreja, o Senhor cuida de você. E se você escutar a voz do Senhor, se você estiver atento a essa voz maravilhosa, você vai ser transformado dia a dia, dia após dia da sua vida. Toda vez que essa voz soar ao seu ouvido, algo novo vai acontecer.
E você vai ficar como um louco, pode ter certeza. Mas você vai ficar obediente à voz de Deus. Em Hebreus capítulo 11, capítulo 1, versículo 1, nós também encontramos um texto super conhecido, aonde fala assim, que nos mostra que Deus, havendo antigamente falado de muitas maneiras aos nossos pais pelos profetas e etc, etc, nos últimos dias, ou nesses dias, Ele fala através do seu Filho. Jesus, Ele fala comigo e com você. Jesus é a certeza, é a convicção, é a garantia da que a palavra do Senhor, ela é cumprida, ela é realizada na minha e na sua vida. Foi Ele que lá no jardim do Éden preparou um momento onde Jesus se entregaria na cruz por mim e por você. Foi Ele que lá no jardim do Éden preparou toda a história da humanidade para que eu e você hoje estivéssemos aqui sendo desafiados a escutar mais do Senhor e fazermos loucuras por Ele. E aí na destruição você vai encontrar salvação quando você escutar essa voz. Na obediência você vai encontrar uma geração. Na impureza você vai encontrar a purificação. E no descaso, a obediência. Quem há de ir por nós? Isaías, ele poderia virar o rosto e falar assim: ó, eu conheço esse povo para onde o Senhor está me mandando. São um bando de malucos, são tudo doido, são pessoas más, são pessoas que estão longe do Senhor, são pessoas que estão distantes do Senhor e por isso o coração delas é podre. Isaías poderia muito bem, naquele momento que se encontrou com Deus e em que escutou Deus falando, ele poderia ficar calado. Ele tinha esse direito, mas aquele encontro foi tão especial, aquele momento de ele poder presenciar a glória do Senhor, os anjos do Senhor, foi tão tremendo na vida dele, que ele não conseguiu ficar calado. O mesmo Deus está aqui presente essa noite. O mesmo Deus que os anjos dão glória a Deus e aleluia, Ele está neste lugar. O mesmo Deus foi aquele que te salvou. O mesmo Deus foi aquele que mandou Jesus por você. O mesmo Deus foi aquele que agora, uma vez que Jesus se entregou e entregou a vida dele para você, envia o Espírito Santo para estar em mim e em você. É Ele que fala comigo e com você nessa noite. É Ele que continua falando: eu estou aqui, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E é o momento de nos levantarmos então, pularmos da nossa cadeira, pularmos do nosso estado normal e declarar: Senhor, eu vou, eu estou aqui e eu quero ir. E o mundo vai te chamar de louco, o mundo vai te chamar, quem sabe, de doido, o mundo vai trazer um monte de adversidades para você. Mas saiba que em todos esses momentos, em todas as situações, em cada atitude da sua vida, escutando a voz do Senhor, Ele vai cuidar de você, nada vai lhe faltar. E a loucura que aparentemente para esse mundo está em nós, vai invadir esse mundo, e vai trazer esse mundo para os braços do Pai. O Senhor nos convida a obedecer a sua voz, aquela voz que clamou lá em Isaías: a quem enviarei? Ainda clama. O momento de Isaías passou, o momento de Abraão passou, o momento de Mude passou, o momento de homens e mulheres que já morreram e que escutaram a voz do Senhor passou, mas eu e você estamos vivos. Estamos aqui prontos, e o Senhor continua falando. Fica de pé. O Senhor continua falando comigo e com você. Você pode hoje declarar que você quer mais de Cristo. Hoje você pode abrir o seu coração e entender que o Senhor fala contigo. Hoje você pode abrir o seu coração e falar: Senhor,
Eu não quero apenas escutar a sua voz, mas eu quero ser obediente a ela. Eu não quero apenas escutar o Senhor falando, mas eu quero realizar aquilo que o Senhor tem falado para eu fazer. E começa quando você deseja mais de Cristo em sua vida. Quanto mais você desejar, quanto mais você buscar, quanto mais você se humilhar diante do Senhor, quanto mais você se prostrar diante dele, mais ele vai realizar em sua vida. Nós vamos louvar ao Senhor com este cântico. Eu quero que você traga essa declaração, assim como Isaías prontamente falou: Senhor, estou aqui, eu vou. Que você possa trazer essa declaração: Senhor, eu quero mais de Ti, eu quero mais. O que eu tenho está gostoso, Senhor, mas eu quero mais. Aquilo que eu recebi lá no acampamento foi maravilhoso, mas eu quero mais. Aquilo que eu tenho recebido na igreja está tremendo, mas Senhor, eu quero mais. Ouve ao Senhor, querido, como se fosse a sua oração a esse nosso Deus.